horas a gente está por aqui. Terças e quintas-feiras são os 2 dias da semana que a gente tem para comunicar com o nosso grande público do Instagram, aqui no OG Notícias. Estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. Terças e quintas, dia de receber convidados. E hoje nós vamos voltar a falar aqui sobre política, sobre Iporá, sobre gestão administrativa, executivo, legislativo, os problemas que a cidade tem, qualquer cidade tem, Iporá não é diferente. E para falar disso, eu convidei, ele aceitou vir aqui, eu fico feliz dele ter aceitado, acho que é a segunda vez que ela aparece por aqui. Meu convidado, aliás, amigo nosso, gente da casa, Samuel Queiroz. Boas-vindas para você, boa noite, prazer te receber. Boa noite, Valdeci. Para mim é sempre um privilégio estar aqui com vocês, né? E com os seus seguidores, né? E vai ser um privilégio passar esses minutos aqui com vocês. Muito bem, Samuel, são quase 90 mil seguidores aqui no OG Notícias. A gente agradece essa grande audiência que temos. Vamos começar a conversar aqui com o Samuel, vereador experiente, terceiro mandato. O vereador Samuel chegou a ser prefeito de Iporá por 29 dias, naquela ocasião em que afastaram o ex-prefeito Nassoitã. Ele sentou na cadeira de prefeito, foi presidente da Câmara por 3 anos consecutivos, respeitado pelos seus colegas, e hoje nós podemos dizer que é experiente. Amigo Samuel, você é vereador já de terceiro mandato, e alguém, como eu disse, sentou por 29 dias lá na cadeira de prefeito. Você considera-se hoje um político experiente? Ó, Valdeci, a vida sempre nos ensina, né? Cada dia a gente aprende algo novo. Mas, sim, eu tenho um bom convívio, né, na área, na Câmara Municipal, com todos os vereadores. Aprendi muito ali dentro com vereadores experientes, mais experientes do que eu na época, né? Nós tínhamos lá alguns veteranos, então levei o meu conhecimento e aprendi muito com eles. Então, sim, eu tenho uma experiência, né? Eu tenho, já no meu terceiro mandato, como você disse, eu fui, na história de Iporá, o único presidente da Câmara Municipal por 3 mandatos consecutivos, né? Isso nunca existiu e dificilmente existirá novamente por situações só pode ter uma reeleição, né? Então, eu fui eleito e reeleito, e no primeiro ano do segundo mandato eu fui eleito novamente, né? Então, 3 mandatos, por isso 3 mandatos. De fato, experiente, hoje nós podemos dizer, conhece bem Iporá, conhece a zona urbana, é produtor rural e, naturalmente, em consequência disso, conhece também os problemas da nossa zona rural. Samuel, o trabalho de vereador, a gente sabe que o trabalho de vereador depende muito do prefeito, e você já sentou lá na cadeira do executivo. Sim. Eu quero te perguntar se isso ajuda a entender o que um prefeito pode ou não pode fazer pelo eleitorado que acompanha o vereador. Olha, sem sombra de dúvida, aprendi um pouco mais, né? Legislar é uma coisa, né? E você fazer parte do executivo, mas executar é um pouco diferente. Mas eu, por ter um bom relacionamento na Câmara Municipal, eu tenho um bom andamento com todos os vereadores naquela época, eu fiquei apenas 29 dias, mas foram 29 dias intensos, né? Trabalhei, mostrei que tem condições de trabalhar. Iporá tem a possibilidade do prefeito fazer. E naqueles 29 dias eu fiz algo por Iporá, eu deixei algo feito, né? Então, tem como trabalhar um nível executivo e legislativo para fazer uma boa gestão. Tem como, sim. E quando você encaminha o pedido lá para a prefeitura, no caso agora a prefeita, você já tem uma noção se aquilo pode ou não pode ser feito, né? Dá uma ideia. Exatamente. Nem tudo que o vereador pede, né, é possível ser atendido. Mas, na maioria das vezes, sim. Se tiver a boa vontade do gestor, tem como atender o pedido do vereador, porque o pedido do vereador, na verdade, é o pedido da população. O vereador não pede nada para ele. É para uma comunidade, um bairro, exatamente. uma rua, enfim. Então, se o prefeito tiver a boa vontade, uma equipe com competência, com boa vontade de trabalhar, de prestar um serviço, tem como atender o vereador, sim. Palavras do vereador Samuel Queiroz, ele que hoje é o nosso entrevistado aqui no OG Notícias, nessa nossa transmissão, que parte daqui da Avenida 15 de Novembro, 1771, aqui do Oeste Goiano. Uma transmissão que conta com apoios do Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Iporá, até pelo WhatsApp. Quem mora dentro da cidade pode pedir pelo 64 98154 1495.
Temos apoio nessa transmissão de Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. Empresa da Maiara e do Endel. Eles são experientes em meio ambiente, atuando na região. O contato deles, 64996235621. Temos apoio do Posto Rede Parceirão, que tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. O Posto Rede Parceirão está em 2 endereços, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Porá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Laboratório Bioanálise é o laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta em cidades circunvizinhas, por exemplo, em Amorinópolis, Jalpaci, e tem coleta também lá em Piranhas. Agora em Porá, nós temos mais delivery. Temos agora um aplicativo aqui para você pedir para chegar em casa comida, sanduíche, pizza, bebidas. Temos mais delivery. Deu fome? Baixa aí o aplicativo Mais Delivery e você vai pedir alimentação em casa. Temos em Iporá agora a comodidade do Mais Delivery, um aplicativo muito prático para você. Eu continuo aqui conversando com o vereador Samuel. Samuel, você, juntamente com os vereadores Rangel e Keilo, vocês acabaram de se livrar aí de uma situação que estava ficando chata, que foi aquele pedido, aquela ação eleitoral proposta lá pela ex-vereadora Hebe, o Podemos participou disso também, né? Sim. E eles alegando aí que uma candidata na sua chapa não teria feito campanha, que apenas simulou ser candidata, seria uma fraude na cota de gênero, e pediram para cassar os mandatos de vocês, cassar o seu mandato, o mandato do Keilo e até do Rangel Pimenta, que foi o mais votado. Quer dizer, seria até um absurdo. Mas a justiça entendeu que não, que ela fez campanha. Sim, né? Ela provou que fez campanha, e se fez campanha, então não é fraude na cota de gênero. Eu quero te perguntar sobre isso, fazer uma reflexão sobre isso. Ficou aborrecimento com relação a esse assunto? Odeci, já ficou, hoje está tudo resolvido, né? Da minha parte, juntamente com a ex-vereadora Hebe, com o Francisco do Corumbá, nós estamos resolvidos. Mas não deixou de nos trazer muito constrangimento, atrapalhou muito o nosso mandato, o início do nosso mandato. O PL foi o partido que mais teve voto na cidade de Iporá. Nós tivemos mais de 3 mil votos. O nosso vereador foi um dos vereadores jovens mais bem votados da história de Iporá. Nós temos o Keilo, que foi o 3º mais votado, e eu fiquei entre os 8, dessa vez fiquei entre os 8 mais votados também. Então, nós tivemos votos, muito voto. A nossa candidata teve 7 votos, né? E eles alegaram que ela não fez campanha. Porém, eu tenho que falar, o PP, que é o partido da ex-vereadora Hebe, uma candidata dela também teve 7 votos. Então, né, dá a César o que é de César. Mas ela entendeu que a nossa candidata não fez campanha, que nós não cumprimos a cota de gênero, né, que tem uma porcentagem feminina ou do sexo oposto, né? Tem que ter 30% do sexo oposto na chapa. Ela entrou com esse pedido. A Justiça de Iporá, o juiz eleitoral, tanto o juiz quanto o promotor, não entendeu assim. Nós ganhamos aqui por 2-0, nós poderíamos dizer assim, né? Eles recorreram para Goiânia, né, para o STJ. O Ministério Público também lá, o promotor também não viu nenhum tipo de fraude. E também, no STJ, nós ganhamos de 7-0 também. Né? A desembargada, a relatora, foi voto contrário ao pedido do PP, e os outros também acompanharam com os votos, foi 7-0, e chegaram a pensar em recorrer, né, para Brasília, mas conversamos e chegamos no entendimento que nós tínhamos que parar por Goiânia, que nós fomos eleitos pela maioria, pela vontade do povo, a vontade do voto popular, né? Eu repito, um dos vereadores mais votados da história de Iporá, é o único partido com 3 vereadores eleitos. Então, vamos manter a vontade do povo e no entendimento do juiz da Justiça Eleitoral de Iporá e do Estado de Goiás, é que não houve fraude, realmente não houve a fraude. Então, já está resolvido. Tivemos despesas, sim. Pagar advogado. Exatamente, tem os custos, tem os desgastes de viagem. Advogado é profissional caro. Então, respondendo a sua pergunta, não deixe de ter
de ficar com uma certa mágoa, mas entre mim e eles já foram totalmente resolvidos. Teve um diálogo? Teve um diálogo sim. Para encerrar o assunto. Encerramos e colocamos uma pedra em cima e vamos trabalhar. Porque ainda caberia um recurso. Caberia um recurso para Brasília, né? Mas eu não tenho dúvida que Brasília também nós iríamos vencer, porque, como eu disse, não houve a fraude. A nossa candidata fez campanha, tem documentação dela fazendo campanha. Muito bem. Samuel, antes de falarmos do atual momento de Iporá e dos problemas que a cidade tem, faça aí um balanço dos seus outros 2 mandatos de vereador. Vamos fazer aqui uma retrospectiva com o vereador. Eu queria saber de você, nesses mandatos anteriores foram outros 2, o que mais te deixou feliz de concretizar e alguma coisa frustrante que, de repente, você quis realizar e até agora não foi possível? Assim, quando eu cheguei, né, quando eu me disponibilizei a candidatar, eu nunca havia envolvido na política. Eu não era conhecido politicamente. Eu era conhecido como empresário da cidade, um pequeno produtor rural, assim como sou até hoje, né? Eu tenho a minha empresa, tenho a minha propriedade rural, pequena propriedade, mas entrei na política. Eu sempre tenho uma boa convivência com pessoas que às vezes até eu não conheço, mas eu tinha sempre uma mania de cumprimentar as pessoas e tenho até hoje, né? E andando pela cidade com a minha saudosa mãe um dia, falou: você tinha que ser político. Você Sua mãe falava? Minha mãe falou: você tinha que ser político, você conhece todo mundo. Mas não conhecia, a mania de cumprimentar. Se eu passo para a pessoa, ela me olha, eu olho, eu cumprimento. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Bom dia. Tenho essa. Então, aí eu entrei. Minha mãe, infelizmente, faleceu, mas aí deu lá. Mas ela te viu, vereador? Não viu, ela não teve assim, esse privilégio, né? Talvez não seria nenhum privilégio também, nada, coitada. A política é muito complicada, né? Mas era uma vontade dela, e eu nunca havia envolvido. Me candidatei e fui eleito na minha primeira campanha, primeira eleição, eu fui eleito. Você nunca perdeu a eleição? Graças a Deus, não. Na primeira eleição, eu fui o 5º vereador mais votado, né? Então, assim, foi uma votação até expressiva pelo conhecimento que eu tinha politicamente. Realizei alguns projetos, sim, mas também teve muita decepção. A gente chega lá, pensei, eu vou mudar isso aqui, eu vou... Chegaram uns novatos agora dizendo a mesma coisa também, sabe? Mas não é assim, infelizmente, não é assim, não é uma empresa que você faz o que você quer. Tem um regimento a ser cumprido, né? Tem exemplo, Samuel, de algo que você queria ter feito e até agora não foi? Olha, eu cheguei, como sou um pequeno produtor, eu morava lá no final, lá na divisa do município, eu vi o sofrimento de todos saindo em direção ao Bugre, chegando às margens do rio Caiapó, a dificuldade que aquele povo tinha de acesso, de atendimento, tanto em todos os sentidos, na estrada, a área escolar, os ônibus escolares, sofria muito. Eu queria dar uma atenção especial, principalmente aos pequenos produtores. Queria dar uma atenção especial. Eu pensei, eu vou arrumar esse negócio aqui, esse negócio vai ficar do jeito que precisa de ser. Infelizmente, eu não dei conta, fiz muita coisa. Tem serviço que eu fiz na região da Jacuba, aqui, um serviço que eu tive a liberdade de comandar um maquinário por uns 5 dias, eu fiz um serviço lá que até hoje não foi preciso de passar maquinário lá mais. Isso é verdade. Mas eu fiz, só que foi 5 dias, acho que nós fizemos lá uns 6 quilômetros de estrada lá, mas ficou feito. Sabe? Vai para 12 anos. Né? 9 anos, na verdade. Né? Foi no primeiro mandato, o primeiro ano do meu mandato, foi o primeiro serviço. Então, tem algumas coisas que eu não consegui trazer alguns benefícios para o nosso município, a vontade de trazer as indústrias, gente, Iporá precisa de ter indústria, precisa de gerar emprego, nós vamos conseguir. Infelizmente, não conseguimos. Mas conseguimos boas coisas também. A Avenida Buenos Aires, por exemplo, é um exemplo disso aí. Tem um deputado que você apoiou, que é o Adriano Baldi, juntamente com o Alexandre do Baldi, né? O Alexandre, naquela época, era ministro das cidades, né? E nós fizemos uma comissão de vereadores aqui, fomos lá em Brasília, em 5 vereadores e o prefeito na Soitã. Vocês conseguiram muito dinheiro. Nós trouxemos 6 milhões de reais para aquela obra e todo mundo ria, né? Falava que aquela obra nunca não existia, nunca ia ser concretizada, está lá, né? Então, hoje é uma via de saída para a cidade. Né? Exatamente, uma das avenidas principais do nosso município. Que está se tornando, inclusive, comercial. É uma coisa que eu tenho muito orgulho também, a comunidade do Bugre hoje tem uma associação, eu acho que tem mais de 20 famílias lá nessa associação, mas o pontapé inicial foi um trator que eu consegui trazer no meu primeiro mandato para a comunidade do Bugre. Trouxe um trator, ali começou, nós formamos ali uma equipe ali, e hoje tem uma associação lá funcionando redondamente, com vários maquinários, implementos, e produzindo. Então, assim, isso é gratificante.
Mas tem as decepções. O segundo mandato já foi um pouco diferente, já tinha uma certa experiência, né? Uma das coisas que eu tenho orgulho em dizer, e sempre passo, eu tenho um filho, para quem não sabe, eu tenho um filho de 8 anos, eu tenho três filhos, 4 filhos, né? Eu tenho 3 moças e um rapazinho de 8 anos. Eu passo com ele, hoje mesmo eu vou fazer uma caminhada no Lago Pôr do Sol ali, em volta do lago. Eu passei naquela ponte ali do lago ali, falei, ó, aqui tem trabalho de papai aqui, essa ponte aqui foi emenda que eu consegui trazer, era uma ponte de madeira, você lembra, era muito criticada, né? Tinha alguns acidentes ali. Nós temos uma ponte muito bem feita lá hoje, foi emenda que eu consegui, através do deputado estadual Álvaro Guimarães. A rua Presidente Kennedy, aquela rua, para quem não sabe, é a rua que liga a Feira Coberta, a rua da Feira Coberta, que liga ao bairro Mato Grosso. Outra ponte. A ponte foi emenda que eu corri atrás e consegui, e a rua foi um projeto de indicativo meu. Nós abrimos, se vocês lembram, tinha uns pés de manga ali, não tinha rua, né? Então nós abrimos aquela rua ali, hoje é um acesso. Foi um projeto indicativo meu, de minha autoria, que hoje é realidade, e o tanto que facilitou o Corpo Bombeiro até a UPA, né? Então, ali facilitou muito, o fluxo de veículo é muito alto ali. Muito bem, aí sinais de trabalho do vereador, muito bem. Isso é bom, passar pela cidade e ver o sinal da obra que tem a ver e poder mostrar para o filho, aí dá uma satisfação, eu imagino que boa. E, vereador, eu quero conversar com você sobre zona rural, a princípio, para você enfocar aí a gestão da nossa atual prefeita Maísa Cunha. E eu já falou um pouquinho de zona rural, mas eu quero te ouvir a partir da zona rural, já que você, além de comerciante em Porá, é também produtor, você já disse aí. Como é que está a gestão atual no que diz respeito à zona rural? Odeci, todo o início ele é complicado, né? Mas se eu for fazer uma viagem, se eu for na fazenda de alguém, se eu não souber o caminho, eu peço ajuda para quem conhece aquela região, né? Eu peço uma informação, ou qual que é o melhor caminho que eu devo de seguir aqui para me chegar até esse ponto. Né? Então, a gente tem que ter a humildade de saber que não tem o conhecimento daquele caminho e pedir ajuda para quem conhece. E, infelizmente, a Secretaria de Obras foi mudado a sua estrutura, a sua gestão, com toda a sua estrutura, não teve aproveitamento de uma coluna dorsal, né, de uma pessoa que conhece, que sabe onde a chácara do Vieira, onde é a chácara do seu Filó. O Carlão é exemplo disso? O Carlão conhece, eu ia chegar lá, mas você antecipou, você foi muito rápido no gatilho. O Carlão conhece córrego por córrego da região, ponte por ponte, mata-burro por mata-burro, fazendeiro por fazendeiro. Ele conhece tudo. Está mal aproveitado. Eles não souberam aproveitar o conhecimento que o Carlão tem. Mas está em tempo, né, Samuel? Tudo há tempo, né? Ainda há tempo para tudo ainda. Mas, infelizmente, respondendo, na zona rural demorou muito a chegar. Nós temos exemplo da região do Cruzeirinho, temos lá 2 pontes caídas lá, que se tem uma experiência a mais, dá para socorrer, uma delas, inclusive, dá para socorrer, evitar aquele acidente que teve. Não teria acontecido, porque foi alertado antes, apenas uma viga estava quebrada. Então, assim, infelizmente, é um ponto que eles não escuta a população, não escuta o vereador, não recebe o vereador. Essa é a verdade do que acontece hoje. Você não tem sido recebido no gabinete, vereador? Não, de forma alguma. Eu tentei já por 4 vezes, com toda sinceridade, 4 vezes, confesso que sem agendar também. Né? Sem agendar também. Uma vez com agendamento, eu fiquei 1h20 aguardando. Cheguei, tinha um grupo de empresários lá, de 6 empresários da cidade, do município de Porá, que queria falar também com a gestora a respeito, né, levar as reivindicações deles. Eles já estavam lá com 40 minutos. Aí eu fiquei com eles lá mais 1 hora, eu fiquei 1h20. Então, eles estavam lá. Eu falei, gente, vocês ficam com Deus, eu estou indo trabalhar, eu preciso trabalhar também. E mais outras 3 vezes eu fiquei mais de 1 hora. Então, não tem esse acesso. Infelizmente, não. O vereador não tem. E não é só vereador, porque eu sou um vereador, estou fazendo um trabalho independente. Né? Não me considero base, mas também não sou oposição, nunca fiz oposição. Você não gosta desse rótulo, não, Samuel? Não gosto. Base, oposição? Não gosto. Eu trabalhei 2 mandatos com a Soitan, eu fui eleito na base dele, mas você não via eu fazer discurso defendendo na Soitan, defendendo o prefeito, e nem também criticando. Eu mostro o trabalho, votava no que eu achava que era certo, a favor, no que eu achava que não era, votava contra, e assim eu faço o meu trabalho. Você reclama aí, Samuel, não tem sido recebido pela prefeita lá no gabinete, e os demais vereadores? Que sua ótica, assim, o tratamento está desigual? Como é que está isso? Olha, tem alguns mais privilegiados, né?
mas a grande maioria tem reclamado, a gente sempre conversa, o vereador sempre conversa, tem as rodas ali, tomando um café, e aí, como que está, né? Então, não está a mil maravilhas para todos, não. Né? Muitos lá não conseguem, outros nem vão, nem tentam. Né? Tem alguns que nem tentam ir mais no gabinete falar. Mas aquele que está sendo atendido assim, com um atendimento mais prioritário é uma minoria muito grande. Olha, pode contar faltando alguns dedos de uma mão. Muito bem, então vamos continuar aqui. Nós estamos falando da gestão da Maísa, e o vereador é sempre crítico, o vereador tem esse papel, né, de ser crítico, na verdade, cobrar. E eu vou te ouvir também, Samuel, sobre outros setores da gestão, e setores importantes, por exemplo, saúde. Você tem uma ótica sobre isso? Como é que você está vendo a questão de saúde pública no município? Olha, a questão de saúde no nosso país, no contexto geral, ela, né, deixa muito a desejar. No nosso município não é diferente. Né? Tanto é que nós tivemos agora uma mudança da secretária de saúde, não teve nenhuma explicação, né? Apenas trocou, até a própria ex... Acho que faltou uma nota pública, né, para explicar. Eu acho que deveria, né? A população tem que saber o que está acontecendo, né? A gente não pode ficar todo mundo num voo cego, não. E até a própria ex-secretária não sabe muito bem por que ela foi substituída. Eu não conversei com ela, confesso. Eu não tenho nenhum vínculo, né? Ela não é da cidade também, né? Mais uma que não é da cidade, né? Mas, assim, ela, amigo meu, vereador, um colega, conversou com ela, e ela não sabe muito bem por que ela foi substituída, né? Respondendo a sua pergunta, a saúde tem bons pontos, tá? Funcionou algumas coisas, mas deixou muitas outras a desejar. Nós temos um tomógrafo que não funcionou no passado, e não está funcionando agora, foi muito criticado por não estar funcionando no passado, mas funcionou alguns dias, e na atual gestão nunca funcionou. Alguns atendimentos, né? Às vezes as pessoas nos pedem ajuda, às vezes você tenta ajudar uma pessoa, um encaminhamento para Goiânia, uma ambulância para socorrer uma pessoa, para Goiânia você não tem com quem fala, infelizmente. Quem tinha um pouco de diálogo na UPA foi substituído também, o porquê eu não sei, estava até fazendo um bom trabalho na UPA, diretora da UPA, me atendeu umas 2 vezes, eu acredito, pedido, o vereador, como eu falei no início, o vereador pede, né, para o cidadão, né? E o cidadão precisou pedir, foi atendido as 2 vezes, mas só isso também, não tem abertura, não tem entrada, infelizmente. Percepção sua sobre educação, por exemplo? É uma das pastas que eu tive até o privilégio de ter. Essa, sim, eu tive umas 3, 4 vezes com a Kênia, conversei com ela. Lá, sim, eu tive uma abertura, uma boa conversa com a Kênia. Eu acho que ela está fazendo um trabalho dentro das limitações do município, um bom trabalho. Lógico que tem muito também a melhorar, mas de todas as pastas, é a que eu tive um pouco mais de abertura, né, com o município. Muito bem. Vereador, o povo tem uma ótica muito focada na questão do urbanismo, né? Que é a limpeza, que é a iluminação, é o que está mais perto do olhar do morador. A sua ótica sobre limpeza pública, iluminação, urbanismo em geral, como é que você tem visto? Eu costumo dizer que a gente tem que começar com o dever de casa, né? O dever de casa do gestor é justamente o que você acabou de falar. É uma iluminação pública, é uma limpeza e um asfalto de qualidade, uma operação tapa-buraco. E na mídia, isso está muito bom, a mídia. E tem até que parabenizar também a equipe, né, de marketing, está funcionando muito bem, é uma pasta que realmente está dando resultado. Mas a realidade é outra. Tinha que ter duas situações. Tinha que uma passar na frente filmando, falando o que estava fazendo, e depois mostrasse o que foi feito. Sabe, eu estava em viagem, eu tenho os 2 requerimentos, eu moro hoje no Parque das Estrelas, região Rosa dos Ventos, Parque das Estrelas, Jardim Monte Alto ali. Então, a gente está passando toda hora, todo dia, né? Então, eu tenho requerimento pedindo uma operação tapa-buraco, uma limpeza no setor, está muito sujo. E aí eu tenho um requerimento, não fui atendido. Nós temos 2 vereadores que moram naquela região também, não vou citar nomes, porque eu não pedi a liberdade, mas nós temos um vereador de primeiro mandato que mora lá também, inclusive na mesma rua que eu moro, também encaminhou requerimento. O vereador mais experiente, que mora no Rosa dos Ventos, também encaminhou requerimento, pedindo operação tapa-buraco, limpeza e iluminação, que é o básico. Eu estava viajando, cheguei e eu vi a mídia, né? Olha, estamos aqui no setor Parque das Estrelas, fazendo uma operação tapa-buraco. Falei, maravilha, corri lá para ver, né? Eu cheguei, acho que eram umas 13 horas, corri lá para ver. Andei no Parque das Estrelas, nada. Liguei para o vereador, cadê
Não, está na Avenida do Cisne. Eu falei, não, bom, ótimo, começou pela principal, tá bom, né? Nós precisamos de para todo chegar mundo. aqui. Vai chegar para todo mundo, né? Fui lá, tinha lá 8 cidadãos em cima de uma carreta de um trator, com 2 jogando massa no chão, trabalhando, a equipe até grande. E acho que foi numa terça-feira, estava no dia 17 de julho, que estava prestes a começar a exposição agropecuária. Aí eu fui na pecuária, dei uma volta e vim embora, o pessoal não estava lá mais. E na quarta-feira, era umas 13 horas, o pessoal em cima do tratorzinho descendo a Avenida Pará, vindo embora. Eu liguei para o secretário, e ele me atendeu dessa vez. Ele me atendeu, falou, secretário, está errado, aí o pessoal está indo embora, o que aconteceu? Não, vereador, nós vamos fazer só essa principal, aí depois nós vamos voltar. Então, assim, você está no setor Parque das Estrelas, no Rosa dos Ventos, vamos fazer esse Parque das Estrelas e Rosa dos Ventos. Tem um buraco para fazer em toda a cidade. Não é um setor grande, né? Não é um setor grande, dá para fazer isso. Se está ali, se o maquinário está ali, o pessoal está ali, faz aquele serviço, termina ali, depois passa para outra região, vai para o Novo Horizonte, vai para o Jardim dos Passarinhos, vai para o bairro Santo Antônio, que está tudo precisando. Então, assim, o básico eu achei que ia ser feito, sabe? Eu achei que ia ser feito de verdade. E respondendo, então, não está bom, não. Não está bom. A cidade está esburacada ainda, nós estamos no 8º mês, a cidade tem muita área escura, precisa dessa reposição de lâmpada, colocar LED, conforme foi feito o cronograma lá na campanha. Né, vai ser a cidade luzes, não, vamos começar a fazer a cidade luzes. Né? Vamos fazer uma limpeza. A Iporá não é só a Avenida Pará. Iporá não é só Esmerindo Pereira, não é só Goiás, não. Iporá tem Lambari, Rio 12, Minas Gerais, e tanto, né, tem bairro Mato Grosso, que precisa da limpeza também. Samuel, uma bronca que eu vejo recorrente na gestão da Maísa, ela tem dado explicações, mas tem críticas, né? E, por falar em Maísa, eu quero voltar a convidar ela para vir aqui, que ela veio aqui, acho que no mês de março. Já está na hora de voltar, mas tem muita bronca aí também, Samuel, com relação ao funcionalismo, né? Tem gente que alega perseguição. A sua ótica sobre esse assunto? Olha, às vezes o servidor ele tem medo de se expor, né? Mas quando ele confia num vereador A ou B, ele acaba, né, passando. Tem sim, tem muita perseguição, principalmente com aqueles que trabalhou na gestão do prefeito anterior, né? Principalmente no início, nos primeiros meses, nos 3 primeiros meses, eu tive muita reclamação. Bastante reclamação de perseguição de servidores efetivos, concursados, serem tratados como se fosse, assim, estava se sentindo até que fosse bandido, sabe, excluído. E não era, é um servidor, ele é servidor do município, ali não tinha nenhum servidor do ex-prefeito, é um servidor do município. Um servidor que estava, desde o mandato do doutor Iron, numa pasta, trabalhando num órgão da Secretaria de Saúde. Aí, foi remanejado. Por 5 vezes consecutivas. Agora você trabalha 20 e tantos anos no mesmo local, com prefeitos de partidos diferentes, e você está lá, e aí chega uma nova gestão, te muda 5 vezes dentro... Nessa atual gestão? 5 vezes. 8 meses? Foi tanto que eu não vou citar o nome de forma alguma, essa cidadã, essa funcionária, essa servidora, não aguentou essas transferências, esse jogo para lá e para cá, ela entrou com pedido de aposentadoria, hoje está aposentada. Assim, nós temos outros. Nós temos o referido, nós estamos falando o nome dele, nós temos o Carlão. O Carlão, uma pessoa que tem um conhecimento imenso com o município que eu te falei. Ele podia estar sendo aproveitado nessa operação tapa-buraco. Ele podia estar sendo aproveitado na zona rural. Não, está encostado num cemitério, né? Ficou a forma de falar, mas ele está realmente num cemitério sem fazer nada lá. Não tem nada para ele fazer. Teve uma publicação aí que eu coloquei lá à frente de uma grande reforma. Não. Se for preciso, o Carlão dá uma entrevista falando que não. Ele foi colocado lá, simplesmente colocado lá. Nós temos um outro servidor concursado, trabalhava dentro do prédio do município, que está emprestado para um outro órgão aí. Poderia muito bem estar sendo aproveitado e com um conhecimento, um grande conhecimento que ele tem. Então, respondendo sim a perseguições, eu acho que não há necessidade, o servidor tem que ser respeitado, porque uma boa gestão começa com um bom tratamento ao servidor. Aquela pessoa que é maltratada, ela não presta um bom serviço. Então, o servidor tem que ser respeitado, é a espinha dorsal do município, é o servidor, e eu acho que tem que ser tratado com respeito e dignidade, e principalmente com salário em dias.
Ô Samuel, nós falamos aí de assuntos diferentes, zona rural, saúde, educação, urbanismo, falamos agora sobre funcionalismo, mas vamos fazer uma visão global aqui sobre a gestão da Maísa Cunha. Você ousaria dar uma nota para a Maísa, assim, de 0 a 10? Você tem uma nota na ponta da língua para você dar para a prefeita nesse 8º mês? Olha, assim, na política, nota 10, eu acho que ninguém nunca vai ter, né? Nós tivemos aí um prefeito de Colatina, muito famoso, né? Mas acho que nem ele chegou na nota 10. Nós tivemos o Aparecida de Goiânia, o Iporaense, o Mendanha, né? Nosso parceiro, fez uma excelente gestão, teve um aproveitamento 93% lá. Mas eu entendo, eu te confesso que eu esperava mais, esperava muito mais. Me coloquei à disposição para estar junto, trabalhando, passando um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Igual você falou, passei por uns dias, né, à frente da prefeitura também. Os 29 dias que eu fiquei, eu deixei o salário dos servidores ir na conta, tanto é que foi pago, salvo engano, no dia 23 de dezembro, e paguei o IPAZI no mês que eu fiquei lá. Eu quero deixar isso muito bem claro também. Né? Tem boa vontade? Tem. A gestora, a prefeita, tem boa vontade, sim. Mas é aquilo que eu te falei, ela mexeu muito na espinha dorsal do município, colocou muitas pessoas sem experiência para começar um trabalho, para ajudar ela na gestão, burocratizou muito. Você não consegue hoje fazer nada no município que não está com burocracia, que não seja burocrático. Vou só desviar um pouquinho, tem uma pessoa na comunidade da Coca que pediu uma máquina lá porque ele estava sem água na porta dele. Ele tinha uma represinha pequena lá. Ele pediu uma máquina do município, e nós aprovamos uma lei agora, que o maquinário do município pode servir aos pequenos produtores, pode ser emprestado. Né? E esse produtor me procurou, Samuel, já que aprovou, pede para limpar minha represinha lá, era pequenininha, é só para me servir minha porta mesmo, e tirar 2 bocas da escavadeira de terra da minha porta lá, fazer um buraquinho para me reservar uma água lá. Eu falei, não, vamos lá, pedi, eles não me atenderam. Eu falei, moça, deixa eu falar, vai lá, porque infelizmente eu vou te atrapalhar. Se eu pedir, eu vou te atrapalhar, porque eu não sou atendido na Secretaria de Obras. Nunca dei conta de trocar uma lâmpada, que seja, diga se é verdade. Então vai lá, que eu vou te atrapalhar, vai lá e pede. Ele foi lá pessoalmente, falou, foi aprovada uma lei, você pode me ajudar nessa represa assim, assim? Olha, pode, é só limpeza da represa, você tem que fazer um projeto ambiental e uma licença do município para nós lá te atender. Então, quer dizer, isso é burocracia, não precisa disso. É coisa simples, é uma pequena represa que já existe, era só limpar e fazer. Então, assim, não tem ajuda. Então, isso aí prejudica a nota da gestora, sabe? Esse tipo de ação prejudica. Você vai na prefeitura, você não é atendido. O servidor vai na prefeitura, você não é atendido. O cidadão que ganhou um lote na gestão passada, que vendeu as galinhas do terreiro de lá, do quintal dele, vendeu a bicicletinha dele andar e começou a construir uma casa, aí vai um servidor, vai lá e manda desmanchar a casa do cidadão que estava lá, já quase na hora de acabamento. Ele colocou tudo que ele tinha lá. E foi fato, eu fui lá, eu vi. Não é história que eu ouvi dizer, não. Eu fui. Eu cheguei e tinha um cidadão, um pai de família, sentado em cima de um resto de material de construção, chorando. Chorando. Falei assim, não, vereador, eu coloquei tudo que eu tinha aqui. Gastei 12 mil reais aqui. Olha o que fizeram comigo. Chegou a máquina da prefeitura aqui e empurrou tudo. Acabou com tudo. 4 construções. Que foram lotes doados, ligação de água e energia, pago, IPTU gerado pela atual gestão. Se você gerou IPTU para uma pessoa, aquela pessoa não é invasora. Se não tem uma ordem de despejo, você não pode chegar e derrubar. Então, isso atrapalha a nota do gestor. Esse servidor está atrapalhando a nota do gestor. E essa história, como eu disse, eu vi. Eu vi o cidadão sentado no restante de material de construção e chorando. Então, isso não pode acontecer no município. Nós estamos aqui para ajudar quem precisa, não para destruir o sonho de quem está tentando dar dignidade à sua família. Então, prejudica a nota. Sabe? Mas eu sou do coração muito bom, e eu vejo futuro, eu tenho esperança, eu sou iporaense, eu quero ver Iporá crescer, eu acho que vai mudar ainda. Nós vamos ter uma boa gestão ainda nesse mandato. A coisa vai andar, precisa de andar. Eu acho que uma nota 5 está ótima. É o vereador Samuel Queiroz, ele está sendo aqui o nosso entrevistado nessa nossa noite de quinta-feira. E essa transmissão tem apoios, nós contamos com o Mais Delivery, o aplicativo que chegou em Iporá para facilitar para você que está em casa, não quer sair, quer receber comida em casa, a pizza, o sanduíche, a bebida. Mais Delivery, deu fome? Baixa o aplicativo Mais Delivery, resolve para você. Temos esse
aplicativo aqui em Porá agora que está significando comodidade para a sua alimentação em casa. Laboratório Bioanálise é o que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. Tem serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci e até em Piranhas. Posto Rede Parceirão está conosco nessa transmissão. Tem o combustível que, por um preço menor, te leva mais longe, atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060 e também em Porá, já que o Posto Real aqui em Porá faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. Empresa da Maiara e do Endel. Os dois são experts em meio ambiente, assessorando nessa área. O contato deles é o 649-9623-5621. O Baratão Shop está conosco aqui na transmissão. É o campeão de preços baixos. Maior, melhor e ágil para te atender até pelo WhatsApp. Tecle aí, 649-8154-1495. Se você mora dentro do perímetro urbano, vai receber mercadorias aí na sua casa. O Baratão está há 4 décadas servindo bem o nosso povo de Iporá. Eu continuo aqui do lado do vereador Samuel Queiroz e eu vou me dirigir a ele agora para falar, vereador, sobre a argumentação que a gente ouve muito da gestora. A Maísa Cunha, ela sempre faz um balanço aí do que ela herdou. Ela herdou um caos aí, ela contabilizou 92 milhões de reais em dívidas. Eu quero agora levar em conta isso para te perguntar, até que ponto isso atrapalha o andamento da nova gestão, Samuel? Olha, Valdeci, realmente é difícil, né? Um valor desse aí, para qualquer município, né, fica quase impossível de fazer uma boa gestão. Mas nós temos que lembrar que ela fez parte da gestão passada. Ela era vice-prefeita do município. Ela assumiu o município por 70 dias. Durante esses 70 dias, ela fez uma auditoria dentro do prédio da prefeitura, do município, nas contas do município. Então, ela sabia. Se eu estou em uma viagem, eu sei que ali na frente tem uma barreira, que eu posso, às vezes eu não consigo passar, eu vou evitar essa viagem. Então, se eu sei que o município está quebrado, se eu participo da gestão desse município, eu dirigi esse município por alguns dias, alguns meses, então eu sei o que eu estava pegando. Eu sei o que eu tinha, o que me esperava nessa viagem. Então, eu acho que se, com esse conhecimento, sabendo o que estava acontecendo no nosso município, se eu não tivesse condições de chegar ao final dessa viagem, então eu não daria um início nela. Ou seja, se eu não dou conta de fazer a gestão do município, eu não me candidato. Eu acho que é por aí. Então, se ela sabia, se ela tinha conhecimento que o município tinha um débito de 92 milhões de reais, é um débito muito alto, né? Então, eu deveria saber que eu não ia dar conta de fazer uma boa gestão para esse município. Se eu não dou conta de fazer uma boa gestão, eu não me apresento falando que dou conta de fazer. Então, o pontapé inicial é por aí. Você, em uma grande viagem, você tem que olhar muito para frente, o para-brisa do veículo. Se eu ficar olhando muito no retrovisor, vai acontecer um acidente, eu vou provocar um acidente com alguém, eu vou atrapalhar a viagem de alguém. Então, nós temos que deixar de olhar pelo retrovisor e seguir em frente, olhar para frente, olhar no para-brisa do veículo aí que está limpo, e começar a procurar caminhos melhor para que essa viagem tenha um final feliz, que eu possa chegar no final dessa viagem bem, com os meus passageiros que confiaram em mim, confiaram que eu pegasse o volante desse veículo, chegar todo mundo bem. Não adianta eu ficar falando que o motorista anterior daquele veículo arranhou muito ele, bateu, deixou os pneus lisos. Eu tenho que colocar pneu novo, achar uma forma de colocar pneu novo nele, retificar o motor dele e pôr para trabalhar, fazer uma boa gestão. Então, é isso que tem que acontecer com o município também. Se o município, ela pegou um município precário e ela sabia, vamos procurar caminhos, todo mundo junto, para que o município comece a andar, a mecanismo. Tudo, ela está hoje
administrando, acabou agora recente, ela administrou sobre um decreto de calamidade financeira. Esse decreto de calamidade financeira dá a ela o direito de contratar a empresa que ela quer, que ela achar que é melhor, sem uma licitação, sem passar pela Câmara. E assim ela fez. Acabou um decreto financeiro, um decreto de calamidade financeira, ela decretou outro, né? Veio com outro decreto, e tem até uma certa dúvida aí se esses decretos de calamidade financeira não teriam que passar pela Assembleia. Pode ter um problema futuro, pode ter, não estou dizendo que vai ter, né, mas pode ter. E ela teve total liberdade para administrar o município da forma que ela achar melhor. Mas aí vem... Iporá não tem uma empresa, Valdeci? Será que não tem uma empresa capaz de atender a Secretaria de Obras na questão de oficina, mecânicas e peças? Eu preciso contratar uma empresa de fora, uma empresa com mais de 40 processos. Está acontecendo isso? Está acontecendo. Nós temos uma empresa aí que descobriu, né, vários problemas dela lá, né, junto à Comurg, e parece que em outra cidade do estado de Goiás também. Está gerindo a frota, a questão de mecânica, de peças da Secretaria de Obras, na verdade, todo o município. E o mais grave, essa empresa que foi contratada de fora, por um valor absurdo, e agora, o mais incrível ainda, acharam uma forma lá de contratar uma empresa para pagar tudo em horas de serviço. Como que você acompanha uma coisa dessa? Não tem condições. Eu vou comprar... vou dar um exemplo, vou comprar uma embreagem de uma máquina daquela lá, ela me custa aí, sei lá, R$2.000, que jeito que eu vou calcular esse pagamento em horas de serviço? E fez isso. Aí o que a gente fala, o mais grave, essa empresa, Iporá não foi capaz né, não achou uma empresa séria que pudesse estar prestando serviço para o município. Buscou fora. Essa empresa que veio de fora está comprando do mercado de Iporá. Está comprando as autopeças de Iporá. Tem mão de obra mecânica do município de Iporá. Ou seja, por que não foi diretamente naquela pessoa que está vendendo? Por que pagar mais? Porque se eu tenho uma empresa, eu estou prestando serviço para o município, eu compro uma peça de outra empresa, aquela empresa tem que fornecer uma nota fiscal, vai gerar imposto para ela, vai gerar custo para aquela peça. E eu tenho que emitir uma nota fiscal para o município, vai gerar outro custo. Então, nós estamos pagando duas vezes. Mas, infelizmente, não. Agora, recente, eu abri o portal da transparência essa semana, eu vi lá uma espécie de licitação lá com a empresa, advogados, 870 e poucos mil reais, uma empresa de Minas Gerais. Será que nós não temos no nosso município? Né? Aí, acho que desconfiaram, hoje eu entrei novamente lá, parece que foi cancelado, mas já estava pronto, tudo pronto. Eu falo e tem cópia, porque eu printei, tá? Não estou falando, jogando palavras fora, não. Então, assim, nós temos que valorizar mais o nosso comércio local, a nossa população. Ao invés de nós trazermos empresas para cá, nós estamos levando o nosso dinheiro para fora. Porá, hoje, eu não vou falar com certeza, porque eu não fiz esse apanhado, e deveria ter feito, para poder falar redondo aqui, mas nós estamos vazando mais de R$1 milhão por mês para pessoas de fora do nosso município. Jurídico, de fora. Essa empresa, de fora. A empresa de limpeza não é de Iporá. Tudo de fora. Nós temos que valorizar o que é nosso, valorizar nossas empresas, os nossos moradores, as pessoas que precisam trabalhar no nosso município. É o vereador Samuel Queiroz, aqui no papel dele de fiscal do povo, sendo aqui o nosso entrevistado. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Ô Samuel, você mostra aí, você tem muita experiência e você já conviveu com prefeitos diferentes, né? Você foi vereador na gestão Nassoitã Leite, agora na gestão Maísa. E com quem que a relação do vereador foi mais frutífera e amistosa e de resultados? São gestores diferentes, né, Valdeci? São pessoas... Estilos bem diferentes. Estilos totalmente diferentes. Eu fui eleito, né, na base do ex-prefeito Nassoitã. Confesso que tive muita dificuldade também, aquilo que eu te falei no começo, pensei, nossa, Nassoitã, eu consegui fazer, né, tudo para o nosso município aqui, tudo que eu pedi eu vou ser atendido, né? Tive muita dificuldade também, mas tinha uma vantagem. Qualquer hora que você chegasse na prefeitura, qualquer hora, se você chegasse na prefeitura, precisava de ligar falando que estava indo lá, não. Se ele estivesse no prédio, mesmo que fosse com 10 pessoas na sala, ele te atendia. Diálogo melhor.
o diálogo com ele era diferente. Tinha as loucuras dele, os repentes dele. Eu falo e sem medo nenhum, né? O Nassoitã, ela é muito explosivo, mas é uma pessoa que eu devo muito a ele antes da política. Ele é uma pessoa toda a vida na área da saúde, que você precisou do Nassoitã, mesmo ele não sendo prefeito, se você precisasse, ele fazia o impossível. Essa qualidade ele tem. Sabe? Essa qualidade ele tem. Não tem hora que você ligar para ele, o prefeito, aconteceu um acidente aqui, a pessoa precisa de um encaminhamento para Goiânia agora, de uma ambulância agora. Não tinha conversa, não. O telefone tocava na hora, a ambulância chegava lá. Se ele não tivesse, ele dava jeito de mandar vir, pegava. Nesse ponto, eu tenho que falar, é verdade. Na área de uma necessidade, de uma urgência, você falava com ele qualquer hora, ele te atendia. E na prefeitura, qualquer hora que você chegava, você falava com ele, mesmo que não fosse atendido. A maioria das vezes eu não fui também, mas eu fui bastante atendido por ele. O pouco que eu fiz, né, que eu consegui para o município, com certeza teve o empenho dele também, a ajuda dele, e dava a liberdade. Não, vai lá e se vira com o secretário fulano de tal. Quer dizer, te deu a liberdade, vai lá e fala com o secretário. Né? E hoje, infelizmente, nós não temos isso. Então, eu tentei, confesso para você que eu tentei, e a atual gestora sabe disso, que eu tentei, eu fiquei aí por 6 meses sendo muito cobrado pelos meus eleitores, pela população, nas redes sociais. Tem uns companheiros, amigos nossos, aí bate para danar, né? Mas cadê o vereador Samuel? Mas eu fiquei 6 meses, 7 meses tentando. Uma aproximação. Uma aproximação, tentando trabalhar junto, somar. Igual você disse, eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu passei por ali, eu sei da dificuldade. Somar. Levar os pedidos das comunidades, dos anseios da população, compartilhar com a prefeita, mas, infelizmente, não tive êxito. Vou voltar naquele assunto das áreas que foram doadas, por exemplo, para o gestor anterior, que as pessoas, maioria das pessoas compraram padrão, colocaram água, colocaram energia, pagaram. Foi lá no município, esse ano, dessa gestão, emitiu o IPTU, criou o IPTU para aquela área, criou o IPTU, eles pagaram o IPTU, e são muitas pessoas, para mais de 200, eu acredito, certo? E essas pessoas, pessoas que conseguiram casa no mandato há 4 anos atrás, que estão morando com a família nas suas casas, igreja, centro espírita, famílias que estão morando já há mais de 4 anos, mulher, esposa e filhos morando nessa casa, construiu, às vezes deixando de levar o pão de cada dia para a mesa para poder construir a casa, que é um sonho de todo cidadão. Essas pessoas estão sendo perseguidas, sabe? Estão sendo ameaçadas de desmanchar, ter que desmanchar essas casas. Isso. Exatamente. Pessoas com 5 anos morando numa casa, vereadores vão tomar minha casa, veio aqui, falou, tirou foto do cidadão, eu tenho a foto. Tirou a foto do cidadão lá na porta da casa dele, querendo documentação, porque ia derrubar a casa dele. Aí eu pensei, gente, eu tenho certeza, a prefeita é uma pessoa do coração bom, eu sei que é. Eu liguei, o áudio está aqui, não vou postar porque é falta de ética, mas eu posso muito bem pedir uma nota no cartório, notarial, e divulgar. O áudio, não. Eu pedi, prefeita, está acontecendo assim, essas pessoas que conseguiram os lotes, pessoas que já construíram casa, que estão morando com suas famílias, tem um servidor ameaçando de desmanchar, quer desmanchar, já desmanchou 4, já passou a mecânica em 4 casas começadas, cara, pessoas que colocou todo o seu patrimônio ali. E vamos chamar essas pessoas, vamos conversar com elas. Se a senhora acha que a doação foi irregular, porque foi aprovado pela Câmara, Valdeci. Caso você não saiba, caso a população não saiba, foi aprovado pela Câmara, na gestão passada, a doação de áreas para a família carente no município de Porá. Eu não votei favorável. Sabe? Falo, e não é porque eu não quis votar, não, porque eu fui proibido de votar. Eu fui uma recomendação do MP que, se chegasse qualquer projeto de doação ou venda de lotes, eu não poderia votar, e eu obedeci, eu acatei. Então, eu não votei, eu obedeci do meu voto. Mas foram 12 votos favoráveis, até a oposição votou favorável a esse projeto de doação. O prefeito assim fez. Essas pessoas conseguiram, sacrificou, comprou padrão, comprou hidrômetro para colocar água e energia, foi lá, criou o IPTU, pagou o IPTU e está sendo ameaçado. Então, eu falei para a prefeita, está acontecendo assim, eu acho que a senhora não está sabendo. As pessoas estão sendo ameaçadas, estão um terrorismo psicológico com essas pessoas, com esses pais e mães de família. Ela falou, vereador, eu tenho uma reunião com esse servidor na segunda-feira, que já tem mais de 20 dias, 15 dias, eu acredito. Na segunda-feira eu tenho uma reunião com o secretário e com esse servidor, eu te dou um retorno da conversa que nós tivemos. Foi a derradeira vez que eu ouvi a voz da prefeita no meu telefone.
Aí, porque hoje, às vezes, né, o irmão Samuel está... Porque eu cansei, sabe, eu tentei ajudar, eu tentei esse diálogo. Vamos trazer esse pessoal para nós, manda um projeto. Se a senhora acha que está errado, manda um projeto para a Câmara. Os vereadores vão votar, eu tenho certeza. Se não pode doar, parcela esses terrenos para eles em longas parcelas. A Câmara vai aprovar, eu tenho certeza. Vamos achar uma forma, mas não vamos tocar o terror com essas famílias que têm o sonho da casa própria. Então, essa dificuldade eu tenho, né, e, às vezes, o meu posicionamento hoje é devido a essas certas situações. Então, é isso aí. Com essa afirmação dele, então, o convívio era melhor na gestão anterior. Palavras do Samuel Queiroz, sendo aqui o nosso entrevistado. Vamos partindo aqui para o finalzinho, mas eu quero te ouvir sobre a Câmara Municipal, internamente ali. Você foi presidente daquela casa por 3 mandatos, 3 anos seguidos. E hoje o Carlos Eduardo Mendes Alencar é o presidente, né? Eu quero te ouvir sobre a Câmara para perguntar a você como é que está a Câmara hoje na sua ótica, como experiente também em gestão no Legislativo. A Câmara está tendo uma independência. Como é que você está vendo a aproximação com a prefeita? A Câmara está cumprindo seu papel? Odeci, o nosso presidente é uma pessoa de muito diálogo. Ele é uma pessoa, ele tenta, de todas as formas, atender a todos, assim como eu fiz. Eu, quando eu fui presidente, eu não tinha dentro da casa a oposição e situação. Éramos 13 vereadores. Eu era parceiro de 12 vereadores. Procurei atender a todos de maneira ímpar, sabe? Não desmerecendo um mais do que o outro, dando mais mérito a um do que ao outro. Assim, o vereador Carlos Eduardo, o presidente, nosso presidente, igual eu tenho muita admiração e respeito, está tentando fazer. Agora, lógico, ele foi eleito no mesmo partido da prefeita, né? Uma aproximação natural com ela, né? Uma aproximação natural, eles têm uma boa convivência. No início, eu tive até um certo não foi desentendimento, eu não queria contrariar o presidente, mas eu vi aquela situação do jurídico da Câmara ser o mesmo jurídico da prefeitura. Então, durante a sessão, eu chamei a atenção do presidente. Falei, presidente, está errado. O advogado da Câmara não pode ser o mesmo advogado da prefeitura, porque é como se fosse, eu citei no dia, como se fosse o juiz e o VAR na mesma mão. Eu fosse o juiz em campo e eu cuidasse do VAR. Então, eu ia seguir a minha regra. O que fosse bom no entendimento dele para ele fazer para a Câmara, ele fazia. O que não fosse para ele atender o prefeito. O salário daquele advogado na prefeitura era maior que o da Câmara. Então, ele ia atender os anseios da prefeitura. E ele atendeu o meu pedido e trocou o jurídico da casa. Corrigiu. Para ter uma independência. A casa tem que ser independente. Nós não podemos ler na cartilha do prefeito e nem da prefeita, né? Nós temos que ter nossas opiniões próprias. Mas ele tem um bom convívio com todos, ele coloca os projetos, dá a liberdade do vereador colocar os seus requerimentos. Então, ele está conduzindo de boa forma assim, a casa, tem a ligação com a prefeita, mas ele está conseguindo manter o trabalho dele. Então, trabalho aprovado do vereador Carlos Eduardo, o nosso amigo Dudu. Tem gente fazendo pergunta aqui, ó, perguntando sobre a feira coberta. Certamente quer saber sobre aquela obra na cobertura ali. Você tem acompanhado isso? Olha, Valdeci, é aquela história que a gente fala, não tem o diálogo, né? Você não está sabendo muito. A hora que nós vimos, já estava sendo desmanchado o que estava feito ali. Foi feito aquele serviço, realmente não ficou um serviço bem feito. Mandado passado. Estava, né, perigoso, aconteceu algum acidente ali. Mas eu acredito que dava para fazer ali um reforço naquela estrutura que já estava pronta, já tinha usado o dinheiro público ali. Eu acho que, ao invés de desmanchar da forma que foi, podia fazer ali uma reforma naquele forro, colocar uma forma de uma sustentação ali, dava para aproveitar e o pessoal que frequenta a feira, os feirantes, a população, ir à feira no domingo e sentir-se seguro, né? E a questão higiênica está sendo mantida. Então, tirou tudo aquilo ali, não estou vendo nenhuma iniciativa de um novo recomeço lá, e os feirantes estão, sim, contrariados. A população está nos cobrando, os feirantes nos cobrando, mas espero, na próxima sessão, que é a semana que vem, inclusive, convidar a população para acompanhar às 9 horas. Né? Semana que vem já tem sessão. Tem sessão. O debate estará acontecendo semana que vem. Eu acredito que sim, e, de repente, nós possamos ter uma resposta a prefeita respeito. Manifestar. Exatamente, né? Vamos pedir à líder da prefeita para que manifeste sobre a feira coberta. Nós estamos partindo para o finalzinho aqui da nossa entrevista com o vereador Samuel, mas eu quero ainda falar sobre nossos anunciantes, o Laboratório Bioanálise, o aplicativo Mais Delivery, o Posto Rede Parceirão, a BioEng Soluções Ambientais e o Baratão Shopping. Essas empresas nos acompanham aqui na transmissão.
Ô Samuel, para concluir, faltam 6 minutos só, eu quero te ouvir sobre a sua relação com as forças externas da política. Eu sei que você tem relações aí, fora de Porá, com deputados estaduais, federais. Como é que está o Samuel nesse sentido? Nós já falamos aqui hoje do Adriano do Baldi, a boa verba que ele mandou para a Avenida Buenos Aires, mas você certamente não está parado no que diz respeito às sintonias fora, né? Como é que está isso? Odeci, como eu disse no início, nós estávamos com um mandato muito delicado com essa ação colocada por esses candidatos aí que tentou caçar a chapa do PL. Então, nós estávamos um pouco focados nisso aí. Não havíamos fechado com nenhum deputado ainda, nem estadual, nem federal. Eu tenho o Adriano Baldi, uma pessoa que eu apoiei, tenho uma admiração imensa por ele, um deputado excepcional, municipalista, tem muito serviço prestado no município de Porá. Mas a ação que estava tentando caçar o nosso mandato foi proposta por uma vereadora, uma candidata do PP, do Partido Progressista. Vou fazer juízo porque eu fui confundido. Algumas pessoas entenderam que era o outro partido. Não, é o PP, Partido Progressista. Essa ação foi movida por essa candidata. E o Adriano do Baldi é do PP. Isso distanciou você, naturalmente. Exatamente. Então, não tinha como eu estar apoiando um deputado, que é meu amigo, meu parceiro, mas que o partido dele estava movendo uma ação contra o meu partido. Uhum. Então, eu abri mão desse deputado, comuniquei na Câmara durante a sessão, e estou buscando uma parceria com um deputado federal, sim. Deputado estadual, sim, eu fechei agora. Nós já temos um deputado estadual e vamos começar a buscar os recursos para o município de Porá, inclusive na área da saúde, ele vai nos ajudar muito lá em Goiânia. Quem é? Eu vou trabalhar com o Paulo César Martins. Nós conversamos. Muito ligado aí, Porá. É um deputado do PL também, um deputado que eu posso dizer que é de Porá. Porque o excelente, o ótimo seria se nós tivéssemos um deputado de Iporá mesmo, né? Inclusive, nós temos voto suficiente para fazer um deputado, mas não temos união suficiente para fazer. A federal está em aberto ainda. Está em aberto ainda, vou buscar uma pessoa que tenha compromisso com o nosso município. Já tem alguns nomes aí para nós conversar e trazer. Foi muito bom ouvir aqui o Samuel Queiroz, vereador experiente. Ele foi contundente aqui, fez afirmações aí que realmente trouxeram informações importantes sobre o Legislativo, o Executivo, os problemas de Iporá, bastante contundente, mostrando independência. Isso é importante. Vereador, obrigado por você ter vindo, foi muito bom. Odeci, eu que agradeço a oportunidade e espero ter respondido aí. Lógico que a gente não consegue agradar a todos, mas é o que eu estou sentindo no momento, é o que nós estamos passando no momento, mas eu acredito no Iporá melhor, sim. Eu tenho certeza que... Iporá tem jeito. Iporá tem possibilidade de ser bem melhor do que está no momento. É isso aí, vereador. Muito obrigado. Samuel, a gente aprecia muito você, é um bom amigo, e eu fico feliz de você ter vindo. E a gente aqui, Samuel, conclui nossas entrevistas sempre entregando uma lembrancinha, um presentinho para quem vem. É um objeto personalizado aqui para você. Acredito que é uma faca personalizada, não é, Hélio? É um kit churrasco. Posso abrir e mostrar? Pode abrir. É um kit churrasco, presente nosso para o vereador, para ele lembrar desse momento aqui, esse nosso bate-papo, nessa noite de quinta-feira. Samuel Queiroz, vereador do PL, foi o nosso entrevistado. Pode mostrar aí. Tá aí, objeto personalizado, leva o nome do vereador. Agradeço. Fica aí. Agora falta organizar o churrasco lá com a família. Tá aí, agradeço, Valdeci, a Rede Oeste Goiânia. É isso aí. Né? E obrigado mais uma vez pela oportunidade. E fiquem todos com Deus. E estou à disposição de todos, no dia a dia, na Câmara Municipal, na minha empresa e nas ruas aí pela cidade. Muito bem, nós fizemos hoje uma radiografia de Iporá, hein? Iporá em detalhes, muita coisa sobre gestão pública nós tivemos aqui. Obrigado, vereador, a gente encerra aqui. Nós vamos voltar terça-feira, dia 19. Dia 20 de agosto é dia do maçom. E terça-feira nós vamos falar sobre maçonaria aqui, entrevistando os veneráveis mestres das 2 lojas maçônicas da cidade. Até lá, um abraço a todos.